Anunciar o carro usado na internet parece a coisa mais simples do mundo, né? O último passo depois de anos com o veículo que serviu tão bem. Mas olha, hoje em dia, essa aparente simplicidade pode ser uma grande cilada. A gente pensa logo, né? Tira umas fotos boas, escreve um texto honesto e pronto. É só esperar o comprador ideal aparecer. Parece um roteiro quase de automático, um processo bem direto. Pois é, só que por trás da tela a história é outra. Esse processo virou literalmente um campo de caça para golpistas. E não são truques amadores, não. Eles criaram um verdadeiro ecossistema de fraudes super bem elaboradas. Um vacilo, um único descuido e já era. Adeus carro e pior, adeus dinheiro. Então, para a gente entender como fugir dessa enrascada, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver os perigos que estão escondidos. Depois, como montar uma primeira linha de defesa. Na sequência, vamos dissecar um golpe moderno para entender como ele funciona na prática. Aí a gente compara, vender por conta própria ou por uma concessionária. E no final, a gente fecha com a pergunta que, no fundo, é a que mais importa. Quanto vale a segurança? Ok, vamos começar entendendo o tamanho do problema. Afinal, o que foi que mudou? Por que vender um carro para outra pessoa ficou tão perigoso assim? O fato é que isso deixou de ser um caso isolado, uma coisa rara. Virou uma verdadeira indústria do crime. Os golpistas se especializaram, eles trocam informações entre si, melhoram as técnicas o tempo todo. E o alvo principal? Exatamente quem está tentando vender o próprio carro. E olha, as táticas são de cair o queixo. Eles não só se passam por compradores perfeitos. A coisa é bem mais complexa. Eles chegam a clonar o anúncio em outro site. Aí eles criam uma segunda fraude enganando um terceiro comprador. É o famoso golpe do intermediário, uma triangulação. O golpista fica no meio, convencendo o comprador a depositar o dinheiro na conta dele, enquanto convence quem está vendendo a entregar o carro achando que o dinheiro veio do comprador. O resultado é trágico. Quem vende perde o carro e quem compra perde o dinheiro. Um desastre completo. Bom, com um cenário desses, fica claro que a proteção tem que começar bem antes de qualquer negociação. Como é que a gente se blinda desde o comecinho? Olha só, são 3 pontos cruciais aqui. Primeiro, a documentação tem que estar impecável. E isso não é só chatice, burocracia, é um filtro. Mostra que a negociação é séria. Segundo, claro, o carro tem que estar livre de qualquer pendência. Isso é o básico do básico. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, proteja seus dados como se fossem ouro. Fotos de documento, número do CPF, isso é a chave que o golpista precisa para fazer um estrago em nome de alguém. Então a regra é clara. Nunca, mas nunca mesmo, compartilhe essas informações pela internet. Certo. Agora vamos para o campo de batalha mesmo, a negociação. O golpista entrou em contato. Como é que a gente percebe os sinais de que tem alguma coisa muito, mas muito errada ali? O comportamento deles costuma seguir um padrão bem claro. Sabe aquela pressa fora do comum para fechar negócio? Ou então um desinteresse total em ver o carro de perto? Isso aí são sinais de alerta gigantescos. Bandeiras vermelhas piscando. É só parar para pensar. Quem é que faz um investimento desse porte sem nem querer olhar o que está comprando? A resposta é óbvia, né? Quem não tem a menor intenção de pagar. E aí, no meio da conversa, surge a famosa frase. Aquela que parece até um favor, super conveniente. Mas a verdade é que essa frase é o começo de um dos roteiros de golpe mais perigosos que existem hoje. Olha, aceitar essa proposta é praticamente abrir a porta para o desastre. Esse tal terceiro pode simplesmente levar o carro embora no test drive e sumir. Ou, sendo mais sutil, ele pode instalar um rastreador escondido para roubar o carro depois com mais calma. Pode aproveitar para copiar a chave ou armar uma confusão qualquer para um comparsa levar o veículo. Então a regra aqui tem que ser de ferro. Quem está negociando é quem tem que ver o carro. E sempre, sempre com o proprietário junto. Ok, passou a fase do encontro, do test drive. Agora vem o ataque final, o pagamento. E nisso, os golpistas são mestres. Eles são especialistas em criar a ilusão de que o pagamento foi feito. Eles usam comprovantes falsos, fazem transferências agendadas que depois são canceladas, depósito com envelope vazio, o arsenal de truques é enorme e, muitas vezes, bem convincente. É por isso que existe uma regra de ouro. Uma regra que não pode ser quebrada de jeito nenhum. A venda só termina, o carro só sai da sua mão, o documento só é assinado quando o dinheiro cair na conta. E não é print de tela de celular, não é transferência agendada, é o seu banco confirmando o dinheiro está aqui, liberado. Ponto final, não tem conversa.
Bom, depois de ver todos esses riscos, a gente chega numa encruzilhada, numa análise que é fundamental. Será que vale a pena mesmo encarar tudo isso? Vamos comparar os dois caminhos que existem. A gente sabe que o grande chamariz da venda particular é aquela promessa de conseguir um dinheirinho a mais pelo carro, né? Mas o que essa conta não mostra são os custos ocultos, o tempo que se perde, o estresse que se passa, a papelada toda e, claro, o risco de perder absolutamente tudo. E quando a gente coloca as duas opções lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, na venda particular, o risco, a responsabilidade, o estresse, é tudo por conta de quem vende. Do outro lado, na concessionária, tudo isso é praticamente zerado. A segurança de que vai receber o dinheiro é total, a burocracia não existe para quem vende e não tem aquela preocupação, aquela dor de cabeça depois que o negócio foi fechado. O processo numa concessionária é profissional, ele foi pensado para ser seguro. A avaliação do carro é técnica, o pagamento cai na hora e talvez o mais importante de tudo, a transferência de propriedade é imediata. E o que isso significa na prática? Que a partir daquele momento, o carro deixa de ser sua responsabilidade. Fim, acabou! Qualquer multa ou problema que aparecer depois já não é mais da sua conta. E tudo isso nos traz para uma reflexão final, uma que vai um pouco além da calculadora. Olhando para tudo que a gente conversou, a pergunta que fica é: será que o risco realmente compensa? Aquela chance de ganhar um pouquinho a mais justifica a possibilidade de perder tudo de uma vez? O cenário aqui é meio 880. Um golpe não vai levar só uma parte do dinheiro. Ele leva tudo, o carro e a paz. Já uma venda segura, por outro lado, garante um valor justo, rápido e, o mais importante, a certeza de que o assunto está encerrado, sem nenhuma surpresa desagradável no futuro. No final das contas, a decisão é sobre o que tem mais valor para cada um. É uma escolha: otimizar o ganho financeiro, mas abraçando todos os riscos que vem no pacote, ou otimizar a própria tranquilidade, garantindo uma venda segura, sem dor de cabeça. E a resposta para essa pergunta é o que vai definir qual caminho seguir.